Bom dia, furiosos! Como que vocês estão? Bom, eu já vou começar aqui. Cada dia eu vou falar um pouquinho sobre aquele tema que eu coloquei ali pra gente ontem, né? Como eu disse pra vocês, eu atendo mais crente e as pessoas que eu atendo, elas sempre vêm muito machucadas, não pela igreja, mas machucada pela religiosidade. Então são pessoas que vivem um ativismo muito forte dentro da igreja. O que é ativismo? O cara tem cargo, o cara tá na igreja 5 dias, 4 dias na semana. Só que isso, entenda uma coisa, eu não acho ruim. Mas quando você se torna pai de família e mãe de família, o ativismo ele é ruim, porque ele vai atrapalhar o andamento da família. Eu acho que não é à toa que está na Bíblia, né? Um versículo que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que nos dias da mocidade? Nos dias da mocidade a gente tem tempo, tanto para fazer coisas, né, pro capeta, quanto para Deus. Então vamos fazer para Deus. Mas então as pessoas, elas vêm machucadas da religiosidade, então elas acham que tudo que elas fazem na igreja, né, de servir ali, entenda que eu não sou contra isso, aquilo ali dá para ela uma proteção para que ela não sofra nenhum dano. Então, se ela entrega o dízimo, trabalha na igreja, ela está fazendo a obra, logo as finanças dela serão protegidas. É verdade até a página 10. Depois da página 10 já não sei mais, entendeu? Ou então ela seguiu as regras da santidade, da castidade. Beleza, casei certinho, orei com meu namorado, não sei o quê. E o casamento hoje tá uma porcaria. Por que tá uma porcaria? Então quer dizer que parece que tudo que ela fez na igreja, ela fez com o objetivo de colher o fruto, de ter um bom casamento. E hoje não tem um bom casamento, embora tenha seguido todas as regras. E por que isso acontece? Então aí as pessoas chegam até mim, tá? Meu filho, eu tô na igreja, mas o meu filho me dá trabalho. Eu tô na igreja, eu sirvo na igreja, mas o meu filho se declarou homossexual. Tá vendo? Consegue entender? Isso quer dizer que as pessoas, elas mesmo estando, né, dentro da igreja, no ativismo ali, elas não são imunes aos problemas da vida. Homossexualidade, falta de dinheiro, casamento problemático, doença, etc, 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 ok? E um fator muito importante é que essas pessoas geralmente são pessoas de fé e pessoas de oração. Elas oram, jejum, leem a Bíblia, oram, e nada acontece. Ou acontece até um certo ponto, depois não acontece mais nada. Por quê? Daí elas caem aqui na minha mão. Por quê? Lembra que nós falamos de um tripé? Então nós somos um tripé. Quando nós falamos de doença, seja doença no corpo, seja doença aqui, entenda uma coisa, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em Gênesis já começa, o princípio de tudo está sempre em Gênesis, tá? Quando Adão e Eva pecam, né, Deus sentencia Adão, sentencia Eva e sentencia a serpente. Então, Deus fala para Adão, por causa do seu pecado, a terra será maldita, nascerá espinhos, nascerá ervas daninhas, e do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, a sua vida vai ser difícil. Era legal, agora vai ser difícil. Então a Bíblia vai repetindo depois, inclusive tem um outro versículo que todo crente conhece, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então todo tipo de doença, todo tipo de disfunção, todo tipo de problemas, ele vai ter uma base no pecado. Sim, no pecado. Mas Violeta, você disse que não se faz, não se mistura, você não é pastora. Eu disse, eu não sou pastora, mas presta atenção. O pecado, ele sempre será a base de toda loucura, de toda doença, de todo problema. Lembra do tripé? Sempre foca no tripé. O pecado, ele vai gerar o quê? Uma quebra. E essa quebra gera um trauma. Esse trauma gera uma dor. Essa dor gera um medo. Esse medo gera um comportamento. Esse comportamento gera uma alteração no corpo. E essa alteração no corpo é o que nós chamamos de doença. Pode ser uma alteração na mente também, tá? No fim das contas, o que acontece? Mas, Violeta, por que então tem coisas que a gente ora e não acontece? Se tudo tem a base no trauma. Se tudo tem a base no trauma, você ora e as coisas não acontecem, é porque a legalidade, o porquê daquilo estar ali, não é o fato em si. É por isso que Jesus, quando ele vai curar os enfermos, ele não diz assim, você está curado da tua perna manca. Ele não fala isso. Você está curado dos seus olhos cegos. Ele não diz isso. O que Jesus diz? Os seus pecados lhes são perdoados. Mas, Violeta, por que a gente ora, então? Se a gente orar que os pecados da pessoa estão perdoados, ela vai ficar sã? Por que não fica? Aí é que tá. Porque nós, seres humanos, nós temos um negócio que também, a gente vê isso lá no Éden, que é o livre-arbítrio.
Conforme as gerações vão passando, conforme o pecado vai sendo repetido, o pecado se torna iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado de estimação. Ele é um pecado repetido. Esse pecado pode ser um pecado repetido por mim, pra mim, na minha vida, ou pode ser um pecado geracional. Um pecado repetido ao longo das gerações. É por isso que, tem gente que nem gosta dessa terminologia, existe a tal da maldição hereditária. Até tem uma galera aí que fala, não, mas a Bíblia já diz, Jesus disse que os filhos não seriam culpados pelos pecados dos pais. Aí é por isso que você também precisa orar antes de ler a Bíblia para pedir discernimento para Deus. Por quê? Jesus realmente disse, né? Você não deve olhar para quem tem os dentes estragados e dizer, o dente do fulano é estragado porque o pai dele comeu uva verde. Então, quer dizer, o pai dele fez uma coisa errada e agora ele tá pagando. Não. Nós não pagamos pelo pecado dos nossos pais. Consegue entender isso? Olha, eu vou repetir de novo. Nós não pagamos pelos pecados dos nossos pais. Contudo, porém, todavia, nós colhemos as consequências dos pecados dos nossos pais. Então, quando você tem essa consciência, você não tem nada que doa mais num pai e numa mãe do que ver os filhos sofrendo por algo que é culpa deles. Então, às vezes, seu filho tá lá doente, na fila do SUS, não consegue ser atendido, tem que doer no teu coração que você não tem condição de pagar um médico bom pro seu filho. Tem que doer. Porque se tem alguém que Deus deu na tua mão pra você guiar, pra você cuidar, pra você evangelizar, pra você levar pro céu, é os seus filhos. Entendeu? É a tua família. Então você aí que é esposa, você que é mulher, que é mãe, meu marido não vai pra igreja. Então o teu ministério é o teu marido. O teu ministério são os seus filhos. E geralmente os filhos, eles copiam o comportamento do pai. Então eu cansei de ver famílias que pra namorar o cara aceitou ir pra igreja, tudo, né? Passou aquele 171, uma hora que casou, ele se transformou no Janho dentro de casa. E esse comportamento dele reflete nos filhos. E aí agora não vai nem o marido, nem os filhos. E o pior, a mulher não tem sabedoria, ela conta as fofocas, os acontecidos, porque a igreja é feita de gente. E o marido faz o quê? Lá, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Porque lá tem um monte de gente falha. Sentado em cima da própria bunda, não limpa a própria bunda e tá olhando dos outros. Mas o objetivo dessa conversa não é esse. O objetivo dessa conversa é que todo pecado vai gerar algum problema. E às vezes o pecado é geracional. É um pecado que vem se repetindo nas gerações. E é por isso que eu sou uma terapeuta familiar sistêmica. O que é sistêmico? Nós olhamos para o seu sistema, para o seu passado, para a sua família. Nós vamos analisar. Violeta, depois que eu sei, depois que eu identifico, acaba? Não, aí vem a parte dura, a parte difícil. Que é você mudar a rota. Consegue compreender? E muitas vezes o seu milagre não chega, por quê? Porque você tem tanta fidelidade à iniquidade familiar, ao pecado familiar, ou aquilo que você fez, culpa, medo. Por isso que a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. As pessoas não entendem. Só que para você entender esse amor, para você sentir esse amor, você tem que estar com as suas emoções em dia. Por quê? Porque Deus, ele é compreendido por nós através do filtro que nós compreendemos os nossos pais. Principalmente o pai. Então imagina, se sua vida foi conturbada na relação familiar, com certeza você vai ter dificuldade de entender Deus. Vai ter dificuldade de entender Jesus. Vai ter dificuldade de entender a graça. Então você vai ser uma pessoa que fala sobre graça, que diz que busca a graça e que vive pela graça, mas os seus resultados não serão de pessoas que desfrutam da graça de Deus. Consegue compreender? E aí a pessoa não entende o que está acontecendo. E é aqui que entra o meu trabalho. Adianta eu só orar? Adianta até a página 10. Adianta eu só fazer terapia? Adianta só até a página 10. Adianta eu cuidar do meu corpo, da minha saúde? Adianta só a página 5. Por quê? Porque nós somos seres integrais. Quem é Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quem nós somos? Nós somos corpo, alma e espírito. Somos imagem e semelhança. Eu não consigo, meu dedo distendeu aqui, ó. Do Criador. Somos o quê? Trinos também. Então, só que a porta de entrada para todos os BOs entrada não, né? É a emoção. Por quê? Porque pelas emoções a gente sai do espírito e pelas emoções nós mantemos os problemas no nosso espírito. Cuide das suas emoções e tenha um ministério de respostas. Venha para a terapia ou entre no treinamento Meu Ministério.